Voltando, anjo, olha aí. Agora o retorno à cidade sagrada. Maomé, volta devido a Égera, foge, melhor dizendo, devido a Égera, que é a fuga dele, porque foi ameaçado de morte, para Yatriba, Medina, atual Medina, e lá ele vai fortalecer o islamismo e volta, apoiado pelos beduínos, a Meca, onde consegue destruir os ídolos. Ele mantém Kaaba, aquela forma cúbica lá que foi mostrada para vocês, que simboliza lá, e transformou Meca no centro religioso mais importante. E aqui nós temos a consolidação do próprio islamismo. Maomé morre em 632 d.C., mas ele conseguiu, de forma assim esplendorosa, unificar política e religiosamente um país. Então aí nós temos a consolidação do islamismo, só que o poder é teocrático. E o que eu entendo pelo poder teocrático? Está bem claro aqui para vocês. As normas do Corão é o livro sagrado dos muçulmanos, assim como a Bíblia é para os cristãos, todos vocês sabem disso. E que nesse estado teocrático, esse poder teocrático, religião e poder político, as decisões do homem não se separam. Então você tem junto caminhando o poder espiritual e o poder, do homem, o poder secular. Então não tem como você separar. Você tem o poder do homem junto com o poder sagrado, o poder divino, o poder espiritual. As bases do islamismo, é muito interessante aqui, mas algo semelhante ao cristianismo, o livro sagrado, que é o Corão ou Alcorão, como pode ser chamado, que contém todos os preceitos religiosos transmitidos a Maomé por Alá, através do arcanjo Gabriel. E a Suna, que reúne textos sobre a vida de Maomé referentes à sua atuação como guerreiro e estadista. O Novo Testamento reúne a vida de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso que é muito interessante enquanto semelhança, Aí ele segue nos apontando os 5 principais mandamentos do Islã: a fé em um único Deus, Alá, e a crença em Maomé como seu profeta. Hoje, pessoal, nós temos, na verdade, já na época, ele vai mostrar aqui, já começou a haver discordância sobre a figura de não só seguir Maomé, mas ele vai mostrar lá adiante. Mas o início está aqui, dos 5 principais mandamentos do Islã. Rezar 5 vezes ao dia voltado para Meca, contribuir com esmolas aos necessitados, 2,5% da renda anual. O cristianismo, ele trabalha aí com os seus 10%, não é isso? Aí eu estou falando do catolicismo, a gente tem várias mudanças hoje também, mas a gente não vai entrar nesse quesito. Ele segue, mostrando jejuar de manhã ao entardecer no 9º mês do calendário muçulmano, o chamado Ramadã, e ir a Meca ao menos uma vez na vida, caso possua condições materiais para isso. Nem todo mundo que é islâmico, claro, não tem essa condição material, por favor, tá? Aí ele fala na expansão islâmica, a jihad, e o que vencer a jihad, Trata-se de uma guerra em nome de Deus, que em árabe se chama jihad. O Alcorão determina que a fé em Alá seja levada a todos os povos, se necessário por meio da guerra. É aí que Cristo, a partir do seu próprio povo, dos judeus, ele questiona, já que
também nessa antiguidade, segundo os judeus, eles iriam conquistar o mundo através da guerra, porque o Messias que eles estavam esperando, para alguns estão esperando até hoje, é o Messias que vem com essa característica de conquistar o mundo através da guerra, e foi justamente, o questionamento de Jesus à época, um dos motivos também que leva à sua crucificação pelo seu próprio povo. Uma outra semelhança, não é? Conquistar o mundo através da guerra, não é? Olha aí. Mais um motivo de nós entendermos que a influência judaica para o cristianismo e para o islamismo, ela se faz presente, pessoal, tá? Por favor. Interesses comerciais. Aí ele fala, os comerciantes árabes tinham interesse na expansão do império. Por muitas vezes eles se apropriavam dos bens dos conquistados. Isso, na verdade, é uma característica da antiguidade. Não é só dos árabes, não é só do Oriente. O Ocidente praticou muito isso também, não é? Essa vida de guerras, de conquista, era um cotidiano da antiguidade, tanto do Ocidente quanto do Oriente, não é? O surgimento de impérios, o enfraquecimento e a decadência de outros impérios, através das guerras, os domínios, não é, das rotas comerciais mais importantes. Os árabes fizeram muito bem isso. Os árabes conquistaram, não é, um império muito grande. Tanto é que quando você fala, quando você estuda, melhor dizendo, as grandes navegações, você vai perceber que os países pioneiros das grandes navegações, Portugal e Espanha, tiveram que mudar a rota, não é, da navegação, porque os árabes passaram a controlar o Mediterrâneo todo praticamente. E aí a mudança dessa rota é que acaba esbarrando no chamado, entre aspas, descobrimento do Brasil, não é? Então, ao longo não só da Idade Média, mas ao longo da Idade Moderna, parte dela você tem o domínio árabe, não é, sobre algumas rotas comerciais. Daí o motivo pelo qual das guerras e os interesses econômicos e, naturalmente, o enfraquecimento dos impérios vizinhos. Tá? Aí ele mostra aqui, não é? Ele começa a mostrar essa divisão, ela cresceu mais ainda, pessoal, hoje. A geografia trabalha com vocês, novas ramificações desse mundo muçulmano. Ele diz, olha, ele fala aqui nos sunitas e nos xiitas. Ele diz, olha, ao mesmo tempo em que se expandiu, conquistando as partes do Oriente, do norte da África, lá em Península Ibérica, os muçulmanos se dividiam em seitas, sendo a sunita e a xiita as duas maiores. Repito, tem muito mais. Não é só sunitas e xiitas hoje. Tá? Quem são os sunitas? Afirmavam que os sucessores do profeta, os califas, deviam ser eleitos pelos membros do Islã e não precisavam, ter, olha aí, parentesco com Maomé. Já os xiitas falavam o contrário. Também dotaram a Suna como o segundo livro sagrado. Olha aí, a Suna, voltando lá, como o segundo livro sagrado, ele está dizendo, está bem aqui, ó. Reúne textos sobre a vida de Maomé, segundo livro sagrado. Por isso que eu entendo porque você não tem aqui, por parte dos sunitas, a preocupação de ser descendente direto de Maomé. Ele deixa claro aqui, tá? Por favor. Então, a Suna como o segundo livro sagrado deles. Olha os xiitas. Para os xiitas, a elevação de uma pessoa ao cargo de chefe espiritual e político só poderia ocorrer se ela fosse aparentada com Maomé. Então, para os sunitas, repetindo, não precisava ter parentesco com Maomé, e a Suna, que fala da história de Maomé, o segundo livro para eles, já para os xiitas, precisava sim ter um parentesco com Maomé para poder ser considerado um chefe espiritual, e político. Tá? Os xiitas entendiam que o primeiro sucessor de Maomé deveria ser seu genro, Ali, casado com sua filha Fátima. Tá? E aqui eles mostram, como se comportam os xiitas dentro da própria vestimenta. Olha aqui.
Cultura do mundo muçulmano. As cidades do Império Muçulmano tornaram-se importantes centros de produção e difusão da cultura, pois suas trocas comerciais facilitavam o contato com diversos povos e desenvolvimento de centros de estudos. Com isso, houve importantes progressos técnicos e científicos. Isso aqui vai ficar para a próxima aula. Já já eu volto, anjos. Vocês vão ver o que eu falei logo no início, a grande contribuição dos árabes para o mundo. Já já eu volto.